O sequestro de dados do Ministério da Saúde por hackers expôs as informações de milhões de brasileiros. Além do transtorno de não ter acesso às informações sanitárias, como comprovante da vacina, a ação deixa desprotegido o cadastro dos usuários, que pode ser usado em outros golpes. Sobre os cuidados que devemos tomar para evitar as medidas que o governo deve tomar e o que é esse tipo de golpe, eu conversei com o especialista em segurança digital Marcelo Lau. O ransomware trata do sequestro de dados, vem do termo em inglês ransom, de resgate, ware, de software. Então, no ataque que nós estamos falando em questão, existe sim a suspeita de que os dados tenham sido sequestrados. Apesar de que, neste fim de semana, alguns aspectos investigativos apontam também potencial falha de servidores em nuvem, onde esses dados estavam armazenados, podendo afetar ainda outros ministérios no governo federal. E isso nos traz uma preocupação, pois nós não sabemos até que ponto a extensão desse estrago realmente afeta só dados do Ministério da Saúde e de outros órgãos dessa pasta. Não é a primeira vez que a gente ouve falar em falhas de segurança. Nós tivemos ao longo desse 2021 pelo menos 3 grandes vazamentos, que a gente até chegou a chamar de mega vazamentos. O que falta, o que é que isso indica em relação à segurança digital dos dados dos cidadãos que estão em poder do governo? Os dados, eles podem estar mantidos em sistemas do governo, mas são dados do cidadão. Entendemos que hoje existe tecnologia, existem medidas de segurança que podem e devem ser aplicadas para a proteção dos dados dos cidadãos, que infelizmente, se não forem adotados adequadamente, podem propiciar o aumento de crimes, onde criminosos podem se apoderar desses dados e, infelizmente, aplicar golpes contra a população. E é importante que o governo tome medidas adequadas para proteger esses dados, sejam esses mantidos em seus próprios sistemas ou em empresas terceirizadas. O governo diz que já recuperou os dados, o Conect SUS ainda não está funcionando. Seja como for, mesmo que o governo tenha recuperado esses dados já foram parar na mão de criminosos. Quais são os cuidados que o cidadão comum precisa tomar a partir de agora? É interessante, Aldo, que infelizmente não existe uma certeza quanto à questão da transparência dos fatos nesse caso específico. Não se tem certeza se realmente os dados foram obtidos, apesar do criminoso ter alegado que esses dados estão em suas mãos. Nada impede que ele libere essas informações daqui a alguns dias e não sabemos quantos órgãos de governo foram afetados e quando irá retornar para termos acesso aos nossos comprovantes de vacina. Mas quais são os cuidados realmente de fato que nós temos que tomar? Acreditamos que nos próximos dias, se esses dados foram vazados, que realmente os golpes podem vir a aumentar e não devemos nos esquecer que a plataforma GovBR permite não só acesso aos dados de saúde. Se o cidadão tiver um cadastro nessa plataforma, várias informações poderão potencialmente ser acessíveis, entre eles dados relacionados às suas finanças e outros detalhes de informações mantidas no site do governo federal. Na verdade, nós estamos falando aí de mais de 220 milhões ou cerca de 220 milhões de cidadãos, se esses dados somente refletirem dados de entes vivos, mas nós sabemos que dependendo dos dados disponíveis, estes podem vir até dispor de dados de pessoas já mortas, já falecidas. E é claro que isso afeta não só a vida do cidadão, mas todas as atividades que ele vem a executar. Se os dados vazados constituírem, por exemplo, em números de documento, em informações sobre seu domicílio, número telefônico, o que impede um criminoso desse, por exemplo, abrir um cadastro usando várias informações verdadeiras. Então, é claro que também devemos nos atentar, porque golpes continuam sendo executados por criminosos quando este tem de posse dados de vítimas e, nesse caso, os cidadãos brasileiros. Vale desconfiar de todo contato de qualquer indivíduo, de qualquer empresa que se faça passar por um banco, por um call center, por uma empresa que queira te contatar. Por mais legítimos que sejam essas informações que o criminoso venha te contatar, desconfie.
Então, isso vale para WhatsApp, isso vale para e-mail, isso vale por telefone ou qualquer outro meio de comunicação. Segundo ponto importante, troque suas senhas regularmente e não os anote em papel, pelo amor de Deus. Não defina a mesma senha em vários sistemas, porque isso pode facilitar a vida do criminoso. E considerando que existe alguma situação que você venha desconfiar de alguma abordagem indevida, seja de uma empresa ou qualquer outra coisa desse gênero, entre em contato com essa empresa legítima, de fato, para realmente confirmar se o contato foi feito por esta. Caso contrário, o criminoso pode estar atrás de você. E outra recomendação que não é demais: golpes no WhatsApp cresceram muito. Habilite o duplo fator de autenticação no WhatsApp, no Google, no Facebook, no Instagram e quaisquer outras redes sociais. Qual é a resposta que se espera das autoridades? Bom, eu esperaria, como cidadão, uma investigação severa, séria e profunda até os níveis que isto possa vir a permitir identificar ou os autores desse ilícito. E outro ponto importante: a investigação não visa somente identificar quem ou quais foram os responsáveis, mas também identificar fragilidades de tal forma que, em um outro momento, isso não se concretize. Como diria uma velha frase: errar uma vez é humano, errar 2 vezes ou mais pode ser burrice. Então, entendemos que isso pode ser uma lição importante para que outros sistemas também não venham a ser comprometidos